O que é memória? Iniciando a nossa aula de hoje sobre memória. O que é memória para vocês? Com as palavras de vocês. Para mim, é tudo que fica gravado na nossa mente. Uhum. Então, a gente, de alguma forma, a gente gravou. O que a gente gravou na nossa mente? Eu acho que a gente grava na mente o registro de tudo, de tudo que ocorre. Uhum. Ótimo. Tudo que a gente vive, lê, enfim, todas as experiências. Ok. É um armazenamento. Armazenamento. Então, você se lembra que eu falei lá no início que quando a gente falar sobre os processos cognitivos, a gente vai dividir eles por fins didáticos. Mas que, na verdade, eles são todos integrados. Então, vocês vão me ouvir falar aqui de consciência, de atenção, de pensamento, né? Porque tudo está integrado. A gente separa por fins didáticos. Bom, então, para eu conseguir armazenar alguma coisa na minha mente, né? Alguém mandou uma mensagem aqui. Boa noite, prof. atrasado. É o Ricardo. Sou eu, professor. Desculpa, eu não queria interromper ele. Não, tá tudo bem. Boa noite, Bom, Ricardo. boa noite. Então, para a gente armazenar alguma coisa na nossa mente, antes eu tenho que ter focado a minha atenção num estímulo, né? Ter me concentrado nele, ter direcionado o meu foco, mantido o meu foco em algo para conseguir absorver esta informação, né? Para conseguir armazenar na minha mente, né? Então eu tenho que conseguir, primeiro eu tenho que conseguir direcionar e manter o meu foco. Então eu preciso da atenção. E preciso estar lúcido, quanto mais lúcido, melhor. Então a minha consciência também tem que estar funcionando bem, né? Quanto mais lúcido eu estiver, melhor eu vou conseguir fazer esse processo de armazenamento, né? Então, o que eu armazeno? Eu armazeno aquilo que eu capto pelos órgãos dos meus sentidos, pelos meus olhos, né? Através da visão, da audição, do tato, olfato, paladar, né? Então, essas experiências minhas com o meio, de alguma forma, essas informações que eu capto, eu vou armazenar numa instância cognitiva que a gente vai chamar de memória. Então, existem algumas etapas aí, né? A primeira etapa eu tenho que captar, né? De alguma forma, eu tenho que conseguir captar essa informação que está vindo no meio. A segunda parte, eu tenho que dar um significado. Eu tenho que codificar isso. Né? Que tipo de informação é essa? Depois, eu armazeno. Já vê depois que existem várias formas de armazenar, várias qualidades. E esse conteúdo que está armazenado ele tem que ser passível de evocação. Eu tenho que conseguir, quando eu precisar, por algum motivo, evocar, trazer de novo essa informação para minha consciência, para minha mente, né, para trabalhar com essas informações. Ou pelo menos tem que estar passível de evocação. Eu posso estar com dificuldade para lembrar, mas eu tenho que ter armazenado. Tem que estar passível de ser evocado. Tá? Então, memória é isso. É a minha capacidade de captar, codificar, armazenar e conseguir evocar. Né? Então, o processo no qual percebemos, né, a gente capta algo do meio, codificamos, damos um significado para essa experiência, armazenamos e recuperamos. Por exemplo, eu vejo uma pessoa correndo na rua. Olha o que eu estou passando para vocês. Digamos assim, hoje eu vi uma pessoa correndo na rua. Para estar falando isso para vocês, eu tenho que ter visto, né? Usei a minha visão, então eu percebi, eu codifiquei, porque daí eu disse, essa pessoa está com passos largos, essa pessoa está correndo, está fazendo uma corrida, né? A corrida
vespertina dessa pessoa. Eu armazenei. Por que eu sei que eu armazenei? Porque eu estou trazendo essa informação para vocês, então eu armazenei. Ela ficou armazenada dentro de mim, né? E recuperei. Por que eu recuperei? Eu estou recuperando neste exato momento. Eu estou trazendo para vocês neste momento. Eu armazenei e estou trazendo. Estou trazendo porque eu armazenei. E já como eu armazenei, eu consigo recuperar. Entenderam? Faz sentido para vocês? E aqui a gente tem esse conceito de que não há aprendizagem sem memória. Por quê? A gente vai entender que quando eu aprendo algo é quando eu tenho experiências com o meio que me transformam, que me acrescentam algum conceito, alguma teoria, né? Alguma lembrança que de alguma forma vai me ajudar a resolver algum problema, né? Ou que de alguma forma muda o meu comportamento. Então, essas informações que eu armazeno, eu vou utilizar para ou resolver um problema, ou para me comunicar, ou para modificar meu comportamento para ter comportamentos, né, cada vez mais assertivos, mais funcionais com o meio, né? Então são informações úteis, né, que vão me ajudar na resolução de problemas. E isso é um processo de aprendizagem. É quando eu saio do estágio X e vou para o estágio X mais um. O que é o mais um? É a informação que eu armazenei do meio, que eu posso utilizar a meu favor ou não. Né? Esse é o conceito de aprendizado. Quando eu me modifico, eu saio acrescentado. É por isso que, pessoalmente, eu não acredito no conceito de resiliência como ele é apresentado hoje em dia. Né? Tá muito na moda falar em resiliência, né? Ainda mais em tempos de pandemia. O que é resiliência? É um conceito que veio da física, né? Tá? Resiliência é a força quando tu aperta uma mola, é o coeficiente de capacidade, de força dela retornar, né, ao seu estado original. Então a gente traz isso, né, como conceito de força, a capacidade da gente conseguir resistir às pressões do meio e retornar ao nosso estado original. Nós jamais, na minha concepção, nós jamais retornamos ao estado original. Nós sempre nos modificamos com as experiências com o meio. Nós nunca voltamos a ser a mesma pessoa. Nós voltamos a ser X mais um, mais aquela experiência. Então a gente não retorna ao mesmo estado original, a gente volta a um outro estado, que pode ser harmônico também. De harmonia, de aceitação, ok. Mas nunca é um estado original, né? Porque nós não somos molas, né? Ok? Vocês não precisam concordar comigo, tá? Até adoro quando vocês discordam, daí dão uns debates bons. Bom, tipos de memória. A gente vai falar sobre 3 tipos de memória essencialmente hoje, tá? Memória sensorial, memória a curto prazo, ou memória de curto prazo, e memória a longo prazo, ou de longo prazo. Memória sensorial é uma memória muito curtinha, que vocês vai em segundos, às vezes em milésimos de segundos. Por quê? Porque a gente não conseguiu interpretar aquela imagem. Ela foi codificada só a nível sensorial. Ou seja, eu não sei o que eu vi, eu só sei que eu vi algo. Eu não sei o que eu escutei. Eu escutei alguém gritando, eu não sei te dizer o que era. Né? Eu senti algo, mas não sei te dizer o que era que eu estava sentindo. Eu senti uma sensação na pele. Isso é memória sensorial. E tende a se esvair muito rápido, de perder esse registro muito rapidamente. Porque não foi elaborado. Né? Não foi codificado suficientemente para a gente conseguir entender o que estava acontecendo. Por isso não é armazenado. Né? Não envolve muito processo cognitivo, muita energia cognitiva, porque a gente nem chegou a codificar aquela informação do meio, ficou a nível sensorial. Muitas vezes a memória sensorial, ela está também, quando a gente foca nossos órgãos dos sentidos em algo,
né? A gente foca a direção da nossa atenção a algo, tudo aquilo que está na periferia deste foco, ao redor, se transforma em memória sensorial. A gente vê que, eu me lembro que eu olhei para uma loja, tinha muita gente andando, agora quem é que estava andando, o que estavam falando, enfim, eu não sei, por um registro sensorial, né? A informação codificada e mais bem elaborada é daquilo onde eu foquei a minha atenção. Direcionei meus órgãos dos sentidos. Então, por exemplo, aqui está escrito, memória sensorial. A informação desaparece fácil e rapidamente nesse tipo de memória. Impressões sensoriais, som, sensação ou imagem que duram apenas uma fração de segundo. Ok? Vou pedir que todos vocês parem de fazer o que estão fazendo neste momento, ou terminem, tá? Eu espero um pouquinho para terminar de anotar. Mas eu quero que vocês prestem o máximo de atenção na próxima tela, que eu vou passar, tá? Calma, ainda não estou passando, calma. Vou passar agora no 3, tá? 1, 2... O que eu mostrei naquela imagem? Eu acho que tinha uma bola de basquete, não tenho certeza. Um cachorro tinha frutas, cachorro. Frutas. Que fruta? Acho que era um tomate. Um tomate. Tá. O que mais? Todo mundo conseguiu perceber tudo que tinha ali? Eram muitas figuras pequenas, não deu? Muitas figuras. Então, algumas coisas vocês categorizaram como fruta, tomate, bola de basquete, bola de beisebol, faca. Outras pessoas já começam a falar utensílios de cozinha, já está um pouco menos específico. Outras pessoas falam, também tinha umas figuras lá, né? Bom, que figuras. Quando tu fala figuras, significa que ficou mais um campo sensorial. Ou seja, tu não ficou exposto à informação tempo suficiente para conseguir codificar essa informação. Tu viu, eu vi uma figura. Então, se tornou apenas uma memória sensorial. Agora, tem pessoas que conseguiram rapidamente codificar algumas coisas, conseguiram focar. Mas tudo aquilo que ficou à periferia, gente, vocês não conseguiram perceber, virou memória sensorial, virou figuras. Tinha outras figuras lá. Tá? Opa. Agora eu vou mostrar um pouquinho mais. Realmente, tem uma bola de basquete, tem um tomate, né? Tem uma bola de beisebol, enfim, tem alguns utensílios de comida. Ok, né? Agora, o que fica ao redor, na periferia, virou memória sensorial. Então, na hora de evocar, aquilo que vocês conseguiram evocar é porque vocês conseguiram captar. Aquilo que vocês não conseguiram evocar, não conseguiram falar todas as figuras, é porque foi só no campo sensorial. Porque tu estava te focando na bola de basquete e aquilo ficou ao redor, ficou apenas captado a nível sensorial. Fica claro para vocês? Faz sentido? Agora nós vamos falar sobre a memória de curto prazo, onde o sistema de duração já é mais mediano, né? Essa memória de curto prazo ela fica entre a memória sensorial e a de longo prazo. Ela é o caminho para uma informação se tornar uma memória de longo prazo. Então, a memória de curto prazo, ela é uma memória onde as informações a gente consegue reter, né, momentaneamente, né? Só que a gente não faz isso de uma forma tão elaborada, né? Então, o sistema de duração mediano entre a memória sensorial e a memória de longo prazo. Para que as informações passem da memória sensorial para a memória de curto prazo, é preciso reter a atenção sobre elas momentaneamente ou interpretá-las. Então, ali no exemplo que a gente viu, vocês viram que algumas pessoas conseguiram reter informação sobre algumas figuras. Elas passaram para a memória de curto prazo. Agora, aquelas que vocês não conseguiram reter a atenção, virou apenas memória sensorial, sensações visuais. Tá?
não retém muita informação também. Então, a memória de curto prazo também não tende a reter muita informação. Geralmente, até a partir de 25 segundos, essa memória começa a se deteriorar, tá? Bem, cada vez mais rapidamente. Tem por função transferência de experiências para a memória a longo prazo, tá? Então, a memória de curto prazo, a gente mantém ali mais de uma memória que fica ali no nosso campo armazenado de forma imediata. A gente usa só para resolver um problema rapidamente. Por exemplo, eu peço para a Sônia, daqui a pouco, caso eu pedisse para a Sônia, hoje eu não vou pegar ninguém de cobaia, pedisse para a Sônia decorar um número de telefone. Ah, Sônia, preciso que decore um número de telefone que a gente precisa ligar com urgência. Ela vai lá e decora. Daí a gente faz a ligação e deu. Daí a gente vai lá fazer outras coisas no dia. Depois de uns 13 minutos, se eu perguntar para ela aquele número, ela, agora eu não lembro mais. Lembrei naquela hora que era para decorar para uma ligação urgente. Agora eu já não lembro mais. Lembro que tinha um 3, um 40, mas eu não lembro do resto. Né? Porque ficou numa memória de curto prazo, que tu usou só para trabalho, para resolver um problema. Né? Tava travado, prof. Tava travado? Tá. É possível. Eu acabei de receber uma informação Para mim aqui também travou um pouco. Tá, eu vou retomar. Eu acabei de receber uma mensagem aqui na minha tela que minha internet estava instável. Eu tive um problemão com a minha internet semana passada. Ela caiu, depois que faltou luz, caiu, depois não voltou mais. Resolvi essa semana. Então vocês vão me avisando, tá? Bom, vocês chegaram... Eu vou repetir aqui as últimas palavras que eu falei, tá? Então, assim, a memória de curto prazo, né, é tudo aquilo que você conseguiu se focar na imagem anterior, ou seja, o tempo suficiente para dar uma atenção, um foco naquelas imagens. O resto ficou num campo sensorial perceptivo. A memória de curto prazo, ela também não tem uma longa duração. A gente utiliza ela mais de forma imediata, né, para resolver um trabalho. Por exemplo, se eu pedisse para Sônia, né, memorizar um número de telefone para fazer uma ligação, né, porque a gente precisasse de algo, né, ela ia memorizar, a gente ia fazer aquela ligação de urgência e depois, passado uns 3 minutos, 2 minutos, é possível que ela nem se lembrasse mais dos números. Né? Lembro ali de um 40, do número 3, mas não lembro do número inteiro. Por quê? Porque ela conseguiu focar, reter atenção sobre os números que eu passei para ela, interpretar, são números de um telefone importante, mas ela não deu um significado mais profundo, um significado mais elaborado. Aqui não é tão elaborado a questão de significado, né? Então, por isso, essa informação, ela também, a qualidade dela é precária. Ela tende, a partir de uns 25 segundos em diante, ela começar a se deteriorizar, né? A não durar muito, porque ela não é elaborada. Ela foi, tu conseguiu focar, né, a tua atenção, conseguiu interpretar, mas tu não deu um significado mais complexo para essa experiência, para conseguir mantê-la por mais tempo armazenada. Então, esta é a memória de curto prazo. Ela é mais imediata, porque dura um curto espaço de tempo, e a gente utiliza para resolver alguns problemas pontuais, né? Mas a gente não chega a dar um significado mais profundo, né? A ponto da gente armazenar por mais tempo. Vou pedir novamente, vocês prestem atenção na próxima tela. Tá? Vou passar de novo, os mesmos números, tá? Bom, pessoal, vocês conseguem se lembrar dos números ali? Vocês viram todos? 20, 81, 60, 83, eu acho. Tá, ok. 9,3, eu acho. 9,3. Tá. Ok, agora o que 9,3. a gente vai fazer agora? A gente vai contar de 1 até 25. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a hora, possivelmente, que quem vai estar assistindo o vídeo gravado vai pular, né? 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, meus 15 anos, 16, 17, 18, também nem lembro mais, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Passo meus 24 anos. Tem uma história para contar rapidinho para vocês, eu posso? É para ajudar na disciplina. É um autorrelato. Pergunta os números primeiro, professor. Contar a história. Eu já estou quase chegando no 25, mas eu lembrei uma coisa dos meus 24 anos, lá em 2000 e não interessa. Lá quando eu tinha 24 anos. Eu estava num grupo de pesquisa. Ele quer fazer a gente esquecer os números. Para, Maria Paula, deixa de ser maldosa desse jeito. Eu estou querendo ajudar vocês. Imagina que eu vou querer prejudicar vocês. Olhem para mim. Né? Então, assim... Não, mas essa é uma história verídica, tá? Eu estava no grupo de pesquisa... aliás, antes, eu tinha uma disciplina na faculdade que eu não gostava muito. Era uma disciplina de testes. Porque quando eu entrei na faculdade... eu era meio contra testes psicológicos, eu achava que determinavam o sujeito, enfim, tinha um grande preconceito com relação a testes psicológicos. E tinha uma disciplina da Margarete da Silva Oliveira, que é uma pesquisadora bem renomada, importante lá na PUC, que era sobre testes psicológicos. Ela ensinava o VISC e o VAIS. Daí que eu fazia na disciplina dela, apesar de eu ter um pouco de facilidade na disciplina dela, eu pescava o que interessava, sabe o que eu fazia? Faltando 40 minutos para o intervalo, eu descia e ia jogar sinuca. Né? Daí eu ficava jogando sinuca, enfim, olha o comprometimento e responsabilidade. Mas ok, eu ia fazer isso. Não me orgulho de forma alguma. Péssimo comportamento, né? Ainda bem, amadureci pelo menos um pouco mais. Daí que eu voltava ainda 40 minutos depois do intervalo. Daí eu chegava, entrava na sala de aula, a Margarete me olhava já com uma cara de poucos amigos. Claro, nenhum professor gosta desse tipo de conduta por parte de um aluno, porque é uma desvalorização. O professor vai lá, monta uma aula, se preocupa, né, se preocupa em passar da melhor forma para os alunos, e uma pessoa lá, porque entende que testes não é importante, vai lá e chega atrasado. Bom, passei na disciplina dela com 7, porque ela me descontou 2,5 pontos por conduta. Até tenho que agradecê-la hoje em dia por ter descontado só 2,5 pontos, né? Pelo meu número de saídas. Ela também descontava, dava algumas faltinhas ali, enfim, com toda a razão. O que acontece? Olha que interessante. Quando eu tinha 24 anos, eu fiz uma seleção para estágio docente, em clínica. E tinha uma clínica lá na PUC, que era no Labico, Laboratório de Intervenções Cognitivas. E seria cômodo para mim, era a área o local que eu gostaria de fazer, porque eu gostava de abordagens cognitivas comportamentais. Então seria cômodo, porque seria no mesmo prédio da psicologia, enfim, seria no segundo andar. Então fui lá fazer seleção. E quem fez a seleção não foi ela, porque ela estava numa viagem, se eu não me engano, na Europa, né? E quem fez a seleção foi a Ilana Andretta e a Maísa Rigoni, que eram duas orientandas de mestrado dela. E eu passei na seleção. E ela era a supervisora orientadora, supervisora e coordenadora deste serviço lá da PUC. E eu passei na seleção, elas me selecionaram. Daí o que acontece? Eu estava lá no grupo de pesquisa dela, porque a gente tinha as nossas aulas, né, lá no grupo de pesquisa dela, que ficava no 9º andar. E o que acontece? Ela chegou da viagem, olhou para mim e falou: "O que tu tá fazendo aqui?" Porque ela me marcou, né? O professor, às vezes, né, lembra, né, do aluno que tinha uma conduta não satisfatória em sala de aula. Então ela perguntou: "Mas o que tu tá fazendo aqui?" Deu: "Olha, eu passei na seleção pro estágio no Labico dela." "Tu passou?" "Não acredito." Ela olhou com um olhar de raiva para as outras duas, né, mestrandas, e falou: "Vocês passaram esta criatura." Falou bem assim, nunca me esqueci. "Esta criatura, vocês passaram que tinha tal conduta na minha aula." Ela: mas ele tem boas notas nas outras disciplinas." "Mas não interessa." Deu uma confusão.
Eu quase que desisti ali. Não, eu vou sair, vai me marcar, vai me rodar na disciplina, enfim, né? Mas resolvi ficar. Daí o que acontece? Quando eu fiz a seleção, mais 2 pessoas também passaram. Ô, prof, mas ela era psicóloga e ela agiu dessa forma? Não, ela é uma pessoa maravilhosa. Agiu porque eu dei motivo. Realmente eu não fui uma pessoa legal na disciplina dela. Se faltei muito, não valorizei. Então, claro, ela falou que ela não teria me selecionado. E eu entendo. Né? Não questiono, de forma alguma questiono a fala dela, invalido, assim. Acho que eu E, poderia gente, ter... por ser psicólogo, eu já conheci cada psicólogo desequilibrado que, meu Deus, não quer dizer nada. Vá isso é lá. verdade. Fazer psicologia não é atestado de sanidade mental. Isso eu E nem de endócio. santidade, né? Nem de santidade. Então, assim, daí tá, né, o que aconteceu? 2 pessoas que fizeram a seleção comigo desistiram. Daí tinham muitos pacientes para dar conta lá, e tinha muita coisa para aprender, mas eu pensei, essa pessoa, essa psicóloga está duvidando de mim. Né? Eu vou me matar estudando, vou pegar todos os livros aqui que ela tem, vou ler sobre intervenção, atendimento, e vou dar conta dessa lista de espera. E tava uma bagunça naquele Labico na época, assim, eu tenho uma personalidade um pouco obsessiva de organizar as coisas, né? Eu peguei, organizei tudo lá e dei conta de atender. Mas assim, eu ficava num nível de estresse, mas consegui dar conta de todos os atendimentos do convênio que a gente tinha com a FASE, com o Ministério Público, com os que procuravam o serviço de forma espontânea, e dei conta de atender. Daí começou a melhorar a nossa relação, ela começou a me ver de uma outra forma, enfim, as coisas começaram a melhorar, até que chegou o ponto que ela me convidou para ser auxiliar de pesquisa dela, depois virei mestrando e outras coisitas más, né? E hoje eu considero ela minha mãe acadêmica, nós temos uma amizade quase que parental, assim, uma amiga pessoal minha, a qual eu tenho muito respeito, admiração, e a gente se dá muito bem. Né? Às vezes eu passo lá para visitar ela, né? Para saber como é que ela tá, enfim, né? Porque ficou uma relação muito boa. Né? E tu mudou a tua opinião sobre os testes? Mudei completamente. Eu não acho que os testes determinam, não trazem resultados determinantes sobre o ser humano, porém eles trazem indicativos significativos que ajudam a gente a entender o comportamento humano, né? Que podem ajudar a gente a chegar a determinadas conclusões, né, sobre sinais, sintomas e quadros psicológicos. É um instrumento que a gente utiliza para validar, auxiliar na compreensão da nossa avaliação clínica, que é o nosso principal instrumento. O principal instrumento é a nossa mente, nosso cérebro, nosso aprendizado, nosso conhecimento, né? Que a gente vai utilizar numa entrevista clínica. Agora, os testes, eles trazem suporte em momentos de dúvida ou para reafirmar, né, convicções. Então, são indicativos significativos que ajudam a nossa compreensão. Né? Ok, essa história foi para trazer uma curiosidade, mas era para também desviar vocês do foco. Oi, professor. Oi, Daniela, tudo bem? Tudo bem? Professor, eu vou ter que sair agora para entrar numa teleconsulta com meu filho. Daí eu volto, eu acho que no segundo tempo deve durar uns 30, 40 minutos, se ainda vocês tiverem. Tudo Senão bem. depois eu assisto, tá? Tranquilo, Daniela. Obrigada. Ok, Beijo. boa consulta. Obrigada. Então, essa atividade, essa curiosidade que eu falei dos 24 anos, foi para desviar também um pouquinho o foco de vocês. Principalmente era isso, tá? 25. Alguém se esqueceu dos números? 28, 1, 60, 93, porque eu fiquei pensando o tempo inteiro nisso. Tá, ok. Mas alguém se esqueceu? Eu me esqueci do terceiro par, eu tinha me esquecido do 60. Tá. Alguém mais se esqueceu? Ou ficou todo mundo... esqueci No final também. Tá. Esqueci dos Eu dois sabia que teu grupos. objetivo era esse, daí eu me esqueci para te ajudar. Ah, muito obrigado. Viu? E isso que é empatia, viu? Muito obrigado. Então, a ideia era essa, de fazer o tempo passar e a memória ir se deteriorando. Quem se lembra ainda, ficou se repetindo, e sabe que o professor às vezes, né, trapaceia, né, para tentar atingir esse objetivo, espero mudar essa minha imagem com vocês, né, tudo em nome da ciência que a gente faz aqui, é para comprovar que quando a gente não dá um significado maior, a memória fica mais deteriorável. Né? Ela tende com o tempo,
curto espaço de tempo, a gente começar a perder essa informação por deteriorização do tempo, ação do tempo. Então, isso mostra que essa informação ficou a um nível de memória de curto prazo. Tá? Agora eu quero fazer um outro experimento. Agora vai ser mais rápido, não tem historinha para contar. Tá? Professor, rapidamente, deixa eu só fazer uma pergunta assim, para não perder. Mas assim, ó, por exemplo, a colega que ela ficou gravando, e eu também fiquei assim repetindo algumas vezes. Provavelmente eu perdi algumas coisas da tua história, né? Não vou lembrar com tantos detalhes do que aquele que esqueceu e estava prestando atenção única e exclusivamente no que tu estava dizendo, né? Sim. Não tem como gravar as duas coisas. Porque daí o que aconteceu? Tu sofreu uma interferência de atenção, né, um lapso de atenção por interrupção de dados. Te lembra que a gente viu lá nas características dos lapsos de atenção? Ou seja, tu estava tentando memorizar um número enquanto eu contava uma história. Então, essa informação do número interferiu na tua atenção à minha história. Porque tu não te entregou a ela sabendo que talvez tu quisesse, de alguma forma, fazer tu esquecer. Né? Daí acabou que tu perdeu alguns números e também perdeu um pouquinho da história. Mas é normal, porque eu espero que as duas histórias entrem no processo de curto prazo de vocês, porque nenhuma cai na prova. Não caem os números e nem minha história na prova. Então, que entre, por favor, torço na memória de curto prazo de vocês. Bom, agora eu quero que vocês olhem estes números, tá? Que eu vou apresentar. A gente vai fazer de uma forma diferente, tá? Tem alguém aqui que não é gaúcho? Importante eu saber que não nasceu no Rio Grande do Sul. E tem alguém aqui que detesta futebol? Tá, a Luana detesta futebol. Eu não detesto, mas eu acho muito inútil. Tá, o ópio do povo. O pão e circo do povo. Ok. Né? Bom, para esclarecer, aqui nós temos duas datas, 2006 e 1983. São duas datas que, para quem gosta de futebol, fazem muito sentido. Por quê? 2006 foi quando vamos começar pelo Grêmio. 1983 foi quando o Grêmio foi campeão do mundo. 1983. Tá, faz bastante tempo, né? E 2006 é uma marca que também é um ano que marca também os Colorados. Foi quando o Inter foi campeão do mundo também. Né? Então, 2006... O Inter foi fundado, né, professor? Foi fundado. Eu até brinquei em fundado, é o Sport Clube 2006, né? Que coisa séria, né? Eu não compactou com essas maldades. Tô brincando, compactou sim. Isso. Foi fundado em 2006 e foi enterrado em 2010, não é o que dizem? É isso aí. Bom, continuando. Né? Importante é eu não quero que os colorados me amem de paixão, quero que os colorados entendam o conteúdo, tá? Não tem problema se ficar bravo com o professor. A raiva é uma emoção, e a emoção ajuda a fixar também o conteúdo, então não tem problema. 2006 foi quando o Inter foi campeão do mundo, e em 1983 foi quando o Grêmio foi campeão do mundo, ok? Bom, não vou perguntar agora se se lembra dos números, vamos contar até 25. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quem está vendo de novo, pode passar, tá? Passa um pouquinho para frente. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lembrei de uma coisa que eu queria passar para vocês. Na última aula agora é útil, tá? Com questão útil. Ficou uma dúvida com relação àquela questão da parte dos lapsos, porque não estava no material, tá? A Maria Paula Fraga fez um favor para nós, que foi postar para a gente este livro aqui em PDF. Neste livro aqui, a partir da página 71, tem consciência e atenção. E tem o esquema dos lapsos de atenção bem explicadinhos lá, tá? O livro do Robert Steinberg, tá?
que está em PDF lá no nosso grupo, ok? Então, tudo que vocês não encontrarem, por acaso, se não encontrarem lá, vai estar aqui. Tá? Ok? 25. Quais eram os números que eu apresentei lá? 26.983. Isso aí. Ah, agora todo mundo sabe. Tu fez uma referência ao time azulzinho, né? Eu contei uma história, atribuindo um significado para aqueles números. Esse significado vocês compraram de alguma forma. Isso fez sentido para vocês. Vocês significaram também essa história, né? Alguns de uma forma emocional, porque é uma data que traz lembranças, traz emoções. E já como no sistema límbico, né, nós temos um arco que liga o hipotálamo, que é a área das emoções, né, a amígdala hipotálamo, ao hipocampo, que é a área do armazenamento das memórias de longo prazo. Então, tudo que ativar emoção ajuda na memorização, a tornar essa memória de longo prazo. Então, ainda mais se a data fizer sentido, né? Então, quanto mais significado vocês dão para aqueles números, mais fácil de evocar. Alguém não se lembrou dos números? Não tem problema se não lembrar. Ok. Né? Vocês viram que ficou mais fácil, né? Mesmo contando uma historinha. Claro, vocês podem me contestar. A história que tu contou lá antes foi mais longa. Mas mesmo assim, foi a recuperação da informação armazenada veio com muito mais força agora. Muito mais completa. Né? Foi melhor, né? Mas por quê? 2 fenômenos. Recapitulação e recapitulação elaborada. O que é recapitulação elaborada? Foi o que vocês fizeram agora no segundo exemplo. Com esses números. A gente trouxe um significado. A gente não só interpretou. A gente trouxe um significado maior. Uma explicação, uma história, um processo semântico. O que é semântico? É uma explicação, né? Um processo episódico, contando episódios da história dos clubes. Tudo isso que envolve conceitos semânticos e processos episódicos de histórias, trechos, narrativas, ajuda a elaborar, a significar uma memória e tornar ela mais robusta. Isso eu aprendia nos cursinhos, fazer essas associações para gravar fórmulas, para gravar determinadas situações, então fazia uma associação e fixava isso na memória. Eu acho que é por aí que os professores usam, né? Sim, de cursinho, que são aquelas memorizações mnemônicas, né? Pegando uma fórmula e criando, né, uma música, ou associando a uma frase, para trazer significância maior, né? Para a recapitulação ser elaborada. Agora, olha que interessante. Esses números aqui são os mesmos desses. Eu só organizei e trouxe um significado para vocês. São os mesmos números. Pode falar de novo da recapitulação, a diferença entre as duas? A recapitulação elaborada é quando tu traz um significado maior para a tua experiência, né, observacional dos estímulos do meio. Então, é quando tu atribui aquilo que tu está observando não só uma interpretação. São números. Ok. Em ambos os casos aqui, são números. São números. Igual. Só que no segundo caso, tu trouxe um processo semântico, de conceito, de data, né? E tu ativa datas, um conceito sobre datas no teu cérebro, associativo a datas. E episódico também, porque tu associou episódios da história do Rio Grande do Sul. Isso ajuda a dar significado, maior significância.
E quando a gente traz mais significância, a gente tem um processo mais elaborado, mais robusto de armazenamento. E a chance é muito maior de se tornar uma memória de longo prazo. E o que é memória de longo prazo? Retém muita informação durante muito tempo. Para transferir informação para a memória a longo prazo, pode ser suficiente a repetição em alguns casos. Então, para uma memória se tornar de longo prazo, a gente pode trazer um conceito, uma explicação, né, sobre aquilo e eu entender aquela explicação a respeito do que eu estou vendo. Eu posso pensar num episódio da minha vida que tem a ver com aquilo que eu estou observando. Eu posso repetir um procedimento várias vezes até ele ficar automático. A automatização, né? Se lembra que a gente também viu isso em atenção. Esse processo de automatização, né? De processos automáticos atencionais, ele está diretamente ligado à memória procedural, que a gente vai chamar. Os processos automáticos de atenção estão ligados à memória procedural. O que é memória procedural? É quando eu mantenho armazenado na minha memória o processo automático que eu repeti através da minha atenção, do meu foco atencional. Ele vai lá, vai armazenado num tipo de armazenamento que a gente chama de armazenamento de memória procedural, que é uma memória automática, que é de dirigir o carro, andar de bicicleta, é tudo aquilo que a gente faz que dá a sensação que a gente nem precisa pensar, a gente faz automático. A gente está andando de bicicleta, a gente não fica pensando no equilíbrio, né? Não, a gente faz automático, sentou, andou, quem sabe andar de bicicleta. Quem sabe dirigir, sentou, não fica pensando em quantas vezes trocou a marcha, quantas vezes debreou. Não, tu faz isso automático já, de tanto que tu fez. Isso é memória procedural. Né? Então essas coisas vão mais facilmente, coisas semânticas, de conceitos, de teorias, que a gente compreende profundamente, né? Episódios que a gente vivenciou, experienciou, ou associar a episódios que a gente vivenciou, e memórias automáticas procedurais. Para transferir informações para a memória de longo prazo, pode ser suficiente a repetição em alguns casos, mas normalmente é necessário um processamento profundo. Engloba diferentes módulos, exemplo, memória procedural, declarativa, semântica, episódica. Deixa eu entender esses termos melhor agora, tá? Aqui um quadrinho só para explicar, um quadrinho super profissional feito pelo professor, né? Com as setinhas aqui, tudo bem organizadinho. É que algumas coisas eu faço no Google Forms, depois eu passo para Office e tem tudo desconfigurado, eu repasso de novo para o outro, dependendo para onde eu dou aula, e já desisti de deixar as coisas direitinhas. Mas assim, vocês estão conseguindo entender aqui, né? Então a informação vem, né? Eu consigo captar a informação do meio, né? Ela passa para um registro sensorial, pelo órgão dos meus sentidos. Se ficar só sensorial, a perda é em fração de segundos dessa memória. Se transforma em memória de curto prazo se eu conseguir reter a minha atenção maior sobre aquela informação, né? E conseguir interpretar aquela informação, né? Ah, é uma bola, é um taco de beisebol, é uma faca, é uma laranja, uma maçã, um tomate, né? Daí eu consegui interpretar e eu consegui manter ela um pouquinho mais. Ela se mantém intacta geralmente até 25 segundos depois que ela se deteriorizar, né? Porque eu não dei um sentido mais profundo. Eu mantenho ali de uma forma mais imediata, só para resolver um problema de trabalho ali, de resolução de problemas mais rápido. Agora, pode, através desse processo que eu estou falando agora de vocês, de elaboração mais profunda, né, de recapitulação elaborada, onde vai envolver processos semânticos, processos procedurais, episódicos, né, daí a gente consegue transformar isso
numa memória mais robusta, que vai durar mais tempo, de longo prazo, que pode durar dias, semanas, anos, a vida toda. Aqui, o conceito, né, do Atkinson e Shiffrin, tá mostrando esta organização. As memórias, tem memória de curto prazo, que pode ser imediata, né? Ou seja, eu utilizo ela de forma mais imediata, porque ela se perde em pouco tempo de curto espaço de tempo, ela começa a se deteriorizar, dura o tempo suficiente para eu resolver um problema, um cálculo, né, uma conta, resolver um problema que seja imediato. Tá? Depois a gente já começa a perder essa informação. Ou ela pode ser uma memória de longo prazo. Pode ser não declarativa, ou implícita, ou declarativa, explícita. Quando a gente fala declarativa, explícita, a gente está falando de processos semânticos, de teorias, de conceitos sobre algo. Uma descrição elaborada sobre alguma coisa, como é que ela funciona, o que ela é. Ou, declarativo também engloba um processo episódico. Está relacionado a fatos, experiências vivenciadas. Uma formatura, um casamento, um aniversário, é a essência do que aconteceu. Quando tu explica um acontecimento. Né? Isso a gente chama de processo declarativo de memória, que é dividido em semântico e episódico. Ou não declarativo ou implícito. Né? São processos automatizados, procedurais, aqueles rituais, aqueles comportamentos que já estão automatizados, a gente nem dá a impressão que a gente nem precisa pensar para fazer, de tão automatizado que está e tão rápido que é o processamento cognitivo, pela repetição, né? Ou respostas emocionais. Respostas inatas. Por exemplo, apresento uma cobra para quem tem medo de cobra, a pessoa dá um pulo para o lado. Normal, quando alguém vê uma cobra andando no chão, não é a pessoa dizer, que legal, uma cobra, vou fazer um carinho, vou ficar aqui parado. Né? Não. Geralmente a gente faz um movimento já de se afastar, de preocupação. Né? Esse movimento rápido que a gente faz, nem se a gente se dá conta, ele é tão rápido, a gente nem se dá conta. Ele é uma resposta emocional. Né? Aprendida, herdada muitas vezes filogeneticamente. Ou foi aprendido desde a infância. Né? E reforçado desde lá, a gente repetir esse tipo de comportamento instintivo, né? Que pode ser instintivo. E aqui tem um outro quadro, eu vou pular aqui, tá, rapidamente. Tem um outro quadro que é para facilitar entender o que é declarativo e o que é não declarativo. Né? Memória explícita ou implícita. Memória declarativa. Fatos, né, que é a parte, né, mais relacionada aos processos descritivos, teorias, conhecimentos, processos semânticos. Ou eventos, que é a parte episódica. Né, experiências de vida que vocês vivenciaram. Né, quando a gente começa a falar, né, sobre um casamento, como é que foi o casamento. Por exemplo, a diferença entre a semântica e a episódica. Vou falar nos dois exemplos de um casamento. Como é que eu sei que eu estou ativando uma memória episódica ao falar de um casamento? É quando eu começo a falar assim, o casamento estava lindo, os noivos eram apaixonados, estava tudo muito bonito, foi um casamento feliz, as pessoas estavam felizes, dançaram, né? Se divertiram, um beijo foi lindo dos dois, os pais estavam orgulhosos. Isso é uma memória episódica. Como é que eu traria o processo semântico para essa memória? Começaria a falar, fulano tal casaram. O que é um casamento? Casamento é quando duas pessoas que se amam resolvem se unir. Né? Tem vários tipos de casamentos. Tem o religioso, tem o civil. Né? Pode ser na igreja. O casamento na igreja quando querem se unir perante a Deus, né? Afirmar o seu amor frente a Cristo. Né?
ter esse tipo de compromisso um com o outro, né? E é uma cerimônia cristã, né? Quando se faz numa igreja, né? Pode ser civil, que daí é um compromisso legal, né? Para se firmar um contrato de casamento com compromissos, enfim, né? Um partilho de bens ou não. Eu estou teorizando sobre o casamento. Aí é memória semântica. Ambos são processos de memória declarativa, explícita. Tá clara a diferença para vocês? E tem a memória não declarativa, né? Ou implícita, que está relacionado a procedimentos, né? Procedurais, né? Processos atencionais, processos atencionais automatizados que acabam se proceduralizando. O que é isso? É que acabo armazenando de uma forma automática. Sempre que eu evoco, eu vou gastar pouca energia. É como se eu não pensasse. É rápido e automatizado. Como dirigir um carro. Trocar as marchas, debrear os pedais, né? Então isso a gente faz de forma automática, tá? Só um pouquinho, tô aqui na aula, tô aqui. Com licença, um pouquinho. Aqui, perdão. Deixa a porta fechada. Perdão. Então o que a gente faz de forma automática, né? Como dirigir um carro, andar de bicicleta, né? Tudo aquilo que está automatizado a gente faz, que dá a sensação que a gente nem pensou. Isso é memória não declarativa implícita, né? Ou questão de resposta emocional, né? Tu tem uma pessoa pega e te mostra uma faca assim, coloca uma faca na tua cara. Qual é a reação que geralmente a gente tem? A gente olha e fala, uma faca, né? Que coisa, um objeto pontiagudo. Será que devo temer ou não? Não. A gente não reage assim, a gente dá um pulo para trás. Essa reação reflexa, né, que a gente tem é um processo implícito não declarativo. Tá? Que a gente faz que parece que a gente nem precisou pensar, a gente não precisou teorizar, a gente agiu de forma reflexa. Ou processos de musculatura esquelética estriada, automatizados, movimentos cerebelares, como, por exemplo, se lembra na aula sobre o sistema nervoso, né, onde eu falei sobre o cerebelo, que ele é responsável pelo ajuste corretivo dos movimentos. Por exemplo, a gente vai subir uma escada, a gente calcula o primeiro degrau. Os outros degraus, a gente não precisa ficar mais controlando, a gente faz automaticamente o cálculo. Então, isso se torna uma memória de longo prazo, uma memória não declarativa, implícita. Ok, pessoal? Tá dando para entender? É bastante conceito, né? Prof, tu tirou esse conteúdo ali no livro da Psicologia Cognitiva. Tem 3 capítulos, eu acho que são 3 capítulos que falam sobre memória. Tu tirou um pouquinho de cada capítulo? Ou tu lembra se tu usou um só, assim, mais? Eu tirei um pouquinho de cada capítulo, tá? Os livros, assim, os capítulos são para vocês lerem e se orientarem. Mas eu tirei um pouquinho, eu ia lendo e ia pensando. Essa aula já tem há bastante tempo, alguns anos, né? Mas, assim, eu fui pegando um pouquinho de cada livro, mas os conceitos vocês vão encontrar lá. Talvez não explicado como eu estou explicando aqui. Não nessa ordem, com as mesmas fotos, né? Do mesmo jeito, mas vai estar lá. Vai estar lá o que é memória explícita, o que é memória implícita, o que é memória declarativa, não declarativa, qual é a diferença de memória, né, procedural, né, para resposta emocional, qual é a diferença de memória episódica para memória semântica, né? Isso tudo vai estar nos livros. Às vezes parece que não vai ficar tudo na cabeça. Tá, é assim, eu sempre brinco, né? Essas áreas de cognição, quando a gente começar a achar que não está entendendo, que está confuso, é porque daí a gente está realmente entendendo, porque é assim mesmo. É um processo de ressignificação de muita coisa, né? De uma forma diferente de olhar a nossa mente, né?
de teorizar sobre ela. E dá a impressão, às vezes, que, poxa, será que é assim mesmo que a gente age? Será que quando eu pensava tal coisa, é um tipo de memória que vem da onde, que vem... Enfim, a gente começa a... O processo de entender, às vezes, gera reconstruções da forma de entendimento da nossa mente, né? A gente tem que resetar algumas coisas e começar a entender de uma outra forma, né? Então, às vezes, isso gera uma confusão, gera, né, até uma ansiedade, né? Então, é assim mesmo. Mas esses conceitos, eles vão sendo retomados ao longo do... Vão. Peraí, deixa eu voltar agora aqui. Então, conceito de memória explícita, né? Manifesta quando o desempenho em uma tarefa requer uma recordação consciente de experiências anteriores. Processos explícitos ou controlados, ativação cerebral aumentada. Se lembram da aula de atenção, né? Que tinha processos controlados e processos automatizados, né? Automáticos. Então, assim, aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala de processos, né, controlados, a gente está falando de memória explícita, declarativa, semântica e episódica. Quando a gente fala de atenção, processos automáticos, a gente vai estar falando de memória implícita ou não declarativa, procedural, de respostas emocionais ou cerebelares, tá? Na memória explícita, por ser um processo controlado, que a gente, por exemplo, para eu teorizar sobre algo, eu tenho que pensar, lembrar do conceito, né? Lembrar da teoria, né? Para eu falar sobre um episódio que eu vivenciei, eu tenho que lembrar do episódio, de forma voluntária eu tenho que fazer isso. Agora, a memória implícita, eu preciso pensar menos, envolve menos gasto de energia. A gente faz isso, às vezes, dando a sensação de que a gente nem está pensando. De tão rápido que é. Por exemplo, tu está dirigindo um carro, está fugindo de bandidos que estão atrás de ti. Tu nem tá te dando conta da forma como tu está trocando as marchas. Tá olhando, prestando atenção na rua. O resto ali tu está fazendo no automático dentro do carro. Usando a tua memória procedural, implícita, não declarativa. Sabe qual é a minha confusão, professora? É porque assim, ó, eu associo o explícito ao que está mais exposto. Então, tipo, se eu tivesse nessa situação aí do carro, eu tenho para mim que é uma memória explícita, que ela está ali, mas de fácil acesso. Tenta associar explícito a algo que é mais relacionado a uma recordação consciente. E implícito a algo mais, entre aspas. Não quero usar essa palavra aqui nessa aula, porque não tem muito a ver com a abordagem cognitiva e comportamental. Não tem nenhum problema, só não faz parte deste conteúdo, né? Mas inconsciente, né? Tu não faz isso de forma plenamente consciente. Tu faz isso de forma inconsciente, tá? Tu faz isso de forma automática, sem precisar pensar muito. Por isso que é implícito. Não sei se ajuda essa associação que eu fiz, tá? Mas é para tentar ajudar. Ok? Aos poucos a gente vai revisitando esses conceitos, tá? A gente vai fazer alguns exercícios. E a memória explícita e implícita, elas estão dentro da memória de longo prazo? Isto. São características da memória de longo prazo. Ó, vou voltar aqui, ó. A não declarativa é implícita. A declarativa é explícita. Então, ambos estão aqui, ó. E aqui está explicando, né? O que tem dentro da memória, quais as características da memória explícita, semântica episódica ou implícita, respostas emocionais, procedurização. Eu printei esse quadro aí. Ok. E aqui explicando o que é memória episódica. Então agora a gente vai entender, tem uma explicação de cada uma dessas memórias. Ó. E a explicação que a gente tem aqui
é o que a gente estava falando, tá? Então agora eu vou ler. Vou ler quando? Vou ler quando a gente voltar do intervalo, porque são 8h04. Então a gente vai fazer um intervalo de 20 minutos e na volta do intervalo a gente segue, tá, pessoal? Ok? Bom intervalo para vocês. Até. Olá. Prof, estou aqui tô lendo os capítulos aqui do livro, tentando pegar as partes que fala sobre o que tu está dizendo nessa aula. Está bem espalhado o conteúdo. E assim, na hora que for estudar, dá uma olhada de novo no vídeo, né? Porque assim, tudo que cai na prova, eu tenho que ter falado em sala de aula. Eu não coloco na prova algo que eu não tenha comentado, né? Então, tá no livro, o professor não falou, mas está no livro, então vai cair? Não. Tem que estar no livro e eu tenho que ter falado, né? Então, claro, eu acho fundamental ler no livro, tu vai ter outra perspectiva, né? Tu vai te organizando o teu estudo por ali, mas qualquer dúvida que tu ficar, se tu ficar com dúvida com relação ao que está no livro, se tu achar que está muito espalhado, enfim, tu retoma aqui na nossa apresentação, tá? Porque uma forma de raciocinar a prova vai estar ligada à forma como eu estou apresentando aqui. Tá? Eu vou ter um dia que eu vou fazer revisão para a prova, daí eu vou explicar o que eu quero, como é que eu vou colocar, por onde é que vocês têm que ir, né? Daí vai ficar mais claro para vocês, talvez. Tá? Mas segue aí. Esse é o espírito da coisa. Eu não tenho, nesta forma, eu não tenho uma forma muito paternalista, né? Eu não vou dizendo, tal página, enfim, eu coloco ali a referência do capítulo que é sobre o assunto. Os livros, os capítulos que são sobre o assunto, mas daí eu deixo vocês, né, um processo mais construtivista. O aluno ser também um pouco Tem uns que tu autônomo. não coloca nem o capítulo, só coloca o livro. O livro. Daí, mas a ideia é vocês terem um pouco mais de autonomia nessa busca de vocês. Pra gente correr atrás, né? Se apropriar, né, professor? Isso. Só um pouquinho, deixa eu fechar essa porta aqui, só um pouquinho que tá... Eu deixei a porta aberta e tava no telefone ali, acho que você tava... Bom, a capacidade atencional do professor não é muito boa, então qualquer interveniente, ela nem tava falando muito alto, mas eu me distraí muito facilmente. Então eu fechei a porta. Para não ter barulho na nossa aula. Não sei se vocês estavam ouvindo barulhos. Ou era só eu que estava me atrapalhando com barulho externo. Estavam ouvindo? Sim. Tá. Então também vocês. Bom, vamos lá. Tá, então eu vou agora explicar cada um desses itens aqui, eu vou mostrar onde é que está escrito aqui a explicação. Eu comentei, falei, mas vou aqui ler o conceito que está na apresentação. Tá? Memória episódica. Refere-se ao armazenamento e à recuperação de eventos ou episódios específicos que ocorrem em um determinado lugar ou um determinado momento. Tá? Então, são episódios de vida, acontecimentos. Né? Memória semântica. Já a memória semântica é um dicionário mental. Isso é uma boa analogia. Um dicionário mental. Um conhecimento organizado que uma pessoa possui sobre palavras e outros símbolos verbais, seus significados e referentes sobre as relações entre eles, e sobre as regras, fórmulas, algoritmos para a manipulação destes símbolos, conceitos e relações. Então, memória semântica são as teorias, os conceitos, os aspectos descritivos que nós temos sobre as coisas, as pessoas e os objetos. Né? Por exemplo, o que seria a ativação de memória semântica sobre uma bicicleta? Bom, bicicleta é um meio de locomoção, meio de transporte, né? Que tem duas rodas, com aro, que pode ser de carbono, que pode ser de ferro, de aço. Tem um guidão, tem um banco que pode ser de gel, que pode ser duro, de plástico. Enfim, tem marchas. Eu estou
teorizando, trazendo um conceito, né, descritivo sobre bicicleta. Né? Agora, eu andar da bicicleta e conseguir andar sem pensar de forma automatizada, por um conhecimento prévio que eu tenho, aí a gente vai estar falando lá de procedurização, né? Memória procedural. Tá? Aqui, memória episódica e semântica, a gente está falando de declarativa, explícita. Tá? Então, primeiro vemos ali, falando sobre episódica, depois agora semântica. Aqui mostrando a relação, né? Procedural, a mesma bicicleta. Tá? Então, esse exemplo que eu falei, se a capacidade minha de subir numa bicicleta, por ter aprendido, já repetido esse aprendizado várias vezes, subir numa bicicleta, conseguir andar sem pensar no que eu estou fazendo, olhando, contemplando a paisagem, sem ficar prestando atenção nos pedal e no equilíbrio, é memória procedural. Tá? Refere-se à aprendizagem de habilidades perceptivas, motoras e cognitivas. Andar de bicicleta, leitura, andar de carro, né? Fazer um origami, se tu tiver prática, né? Enfim. Ó, Bu. Tá? Alguém aí, quando eu mostrei essa imagem, de alguma forma se afastou do monitor? Coitadinhas, não fazem mal para ninguém. Só são cheias de germes, né? Então, a ideia era que se alguém tivesse sentido repulsa, ou se afastado do monitor, ou fechado os olhos, ou ficar olhando para os lados, para o desconforto, é porque isso foi uma resposta inata, né, biológica de esquiva, que também é um processo procedural. Tá? Perdão, procedural não, processo implícito. Tá? Ok? Nós vamos conversar agora sobre algumas disfunções da memória. Tá? Assim como quando nós começamos a falar, vou tirar essa imagem feia daqui. Quando nós começamos a falar sobre as disfunções da atenção, a gente falou sobre desatenção, distração. Na memória a gente tem algumas disfunções mais gerais, mais básicas da atenção. A gente vai falar sobre amnésia, retrógrada e anterógrada. Tá? O que é amnésia? Tá? É quando a gente perde, a gente tem uma perda ou um enfraquecimento de um conteúdo da nossa memória. Tá? A memória, as amnésias a gente pode dividir basicamente em duas. A amnésia retrógrada, que é quando a gente perde conteúdos que a gente adquiriu há muito tempo atrás, principalmente memórias de longo prazo, é a perda dessas memórias. Tá? Isso pode acontecer por doenças demenciais, em estágio mais avançado, por exemplo, Alzheimer, né, uma doença neurodegenerativa como Alzheimer na sua terceira fase, pode começar a trazer a perda de memórias de longo prazo. A pessoa esqueceu seu nome, esqueceu o nome do filho, o nome do pai, não reconheceu mais as pessoas da família. Né? Eu tive uma pessoa que eu conheci que ela sofreu um acidente e ela perdeu a memória de algumas coisas. Ela não teve uma amnésia total, ela teve uma amnésia parcial. E eu achava muito engraçado isso, porque, por exemplo, ela lembrava do cachorro e não lembrava do marido. Uhum. E era amnésia. Sim. Essa amnésia, essa amnésia parcial, ela foi temporária ou ela foi definitiva? Temporária. Tá, porque assim, as amnésias parciais, elas costumam ser temporárias, depois a pessoa retoma, tá? Consegue voltar a se lembrar, né? Então, é uma característica de uma amnésia menos grave que essas aqui que eu estou trazendo, tá?
embora possa decorrer de acidentes, de traumas, né? Geralmente as amnésias parciais, elas se recuperam com o tempo. A pessoa vai retomando, vai readquirindo esses conteúdos que foram perdidos, né? Ou se tornaram de difícil acesso no armazenamento de memória. Prof. Uhum. Uma coisa que eu sempre fico, assim, intrigada, tá? O meu pai tem uma demência que não foi caracterizada como Alzheimer. Ele é bem jovem, ele tem 62 anos e começou mais ou menos com 56. Uhum. Até se dar conta do que estava acontecendo levou um tempo, assim, né? E ele perdeu ele perdeu o vocabulário, né? Então, o que os médicos falam, principalmente a psiquiatra, que é quem acompanha ele mais de perto, né? Que ele pode ter lapsos de memória. Mas aí eu fico pensando, como ele não tem a fala, né? Como que a gente sabe que ele não tem a memória? Pois é. Pode-se fazer alguns exames para se ver um nível de ativação cognitiva, né? Neuroquímica cerebral, ou neuroelétrica, né? Para a gente ver as áreas que ele está ativando. Tem várias coisas que podem afetar a fala, né? Tem afasias, né? Que são lesões que ocorrem em áreas responsáveis pela articulação da fala, né? Ou pela compreensão da fala, né, que podem gerar isso, que não chega a ser uma amnésia, é a incapacidade de formular palavras, né, que a gente vai chamar mais uma afasia. Mas tem amnésias como de Wernicke que causam, às vezes, a dificuldade da compreensão também das palavras. A pessoa não compreende mais ou tem dificuldade de reproduzi-las. Né? Tem muitos tipos de amnésia, né? Tem amnésia transitória global, como tu falou, que são as parciais, tem amnésia traumática, tem de Korsakoff, né? O que é amnésia de Korsakoff? É da pessoa que, Wernicke-Korsakoff, bebe muito álcool, né? A quantidade elevada de álcool causa uma deficiência de tiamina, que é uma vitamina importante, né? Para a nossa memória, e essa deficiência de tiamina cria lacunas de memória. Né? Tem psicogênicas devido a questões psicológicas, infantis, de blackout, enfim, prosopagnésias, então. Né? Tem vários tipos. É difícil de falar assim, sem ter feito uma avaliação. Né? Sim. Então, assim, tem testes para isso, tem exames de ativação neuronal para saber a área que foi afetada, nível de ativação elétrico, né, no cérebro, então que ajuda a entender se é uma afasia, se tem uma amnésia de Wernicke mais afasia, né, para entender exatamente o que aconteceu, né? E não precisa ser algo neurodegenerativo necessariamente, embora tem muitas pessoas que têm Alzheimer precoces, né, até com 40 e poucos anos já começa a apresentar algum tipo de, claro que não é comum, esses exames seria algo além da ressonância? São tipos de ressonâncias. Tem uma ressonância que é a ressonância por emissão de pósitrons, que ajuda a ver esses níveis de ativação, né, neurocognitivos, né, de áreas cerebrais. Então, tem vários testes que podem ajudar, assim, mas tem que confiar. Eu diria assim, tem que confiar nas equipes que estão fazendo essa avaliação, né? Eles não devem ter tirado do nada isso, né? Devem ter feito uma avaliação. Claro, já faz. Até chegar nesse processo foi muito tempo, assim. Iniciou Sim. com testes clínicos, depois foi para exames, né? Mas, enfim, eu sei que é irreversível, já sabemos, mas o que me intriga é como que a gente tem certeza, né? Que eu acho que a certeza a gente não consegue ter, que a memória, em alguns momentos, ela vem e só não consegue ser explicitada, assim, porque não tem a articulação da fala.
Perdão, é algo neurodegenerativo, não teve nenhum tipo de lesão, assim, de Então, trauma. a primeira coisa que perguntaram se ele bebia, ele não bebia. Mas aí na ressonância o que apareceu foi que ele teve vários micro AVCs ao longo da vida, que a neuro me explicou que é algo comum, que todas as pessoas têm, mas não tão jovens. E aí afetou algumas áreas do cérebro. Sim. Ok. Tem, por exemplo, uns derrames, né? Alguns AVCs hemorrágicos, ou AVCs isquêmicos que podem afetar a área de Broca, que é a área da fala, né? Mas a questão dele não é só de não conseguir falar, é da compreensão da fala também, né? Também então deve ser Wernicke. Então é uma área ali possivelmente no lobo hemisfério esquerdo, deve ser afetada, na região de Wernicke, que atrapalha a articulação da fala e a compreensão da fala. E às vezes isso tem processos um pouco transitórios. Às vezes a pessoa lembra de consegue emitir alguns sons, ou balbuciar, ou falar de uma forma... Bem isso, né? Então tem uma articulação, né? Mas com dificuldade da compreensão. Às vezes consegue, daí a pessoa está começando a retomar, mas logo às vezes volta a um mutismo, assim, de não exercer nenhum tipo de esforço para tentar reproduzir por tentativas sem sucesso. E às vezes pela não compreensão do que está tentando fazer também, né? Enfim, é bem complexo, mas deve ser uma amnésia de Wernicke, tá? Eu acredito, tá? Mas não sei. Eu não posso te dizer que porque eu estaria sendo muito irresponsável. Sim, não, é só para, como eu estava falando de amnésia, como é algo que eu sempre fico pensando, assim, se em algum momento pode vir alguma memória de alguma coisa, né, que é algo que me inquieta, assim, um pouco, porque, enfim, a gente quer que a pessoa não sofra, né, então, se não lembrar, eu acho que é melhor. Sim. E aí, por isso que eu trouxe esse relato. Eu já vi acontecer muitas coisas, eu já vi amnésias que eram ditas como irreversíveis, a pessoa recuperar parcialmente, onde nem os médicos sabiam explicar, então, né, ainda tem muita coisa que a gente não entende, muitos segredos do nosso cérebro, né, que são ainda misteriosos para nós, né. É exatamente essa sensação que eu tive, assim, depois de peregrinar por muitos médicos, que muitas vezes nem eles têm as respostas, né? Pode ser isso, pode ser aquilo, mas a gente não sai com algo muito concreto, né? É assim, foi por causa disso. É muito subjetivo mesmo. Sim. Mas eu falo assim de não dizer nada para não ser irresponsável, porque assim, eu não costumo falar nunca sem eu ter feito uma avaliação, né? Então, mas peço para que tu confie, né? Com certeza os profissionais estão fazendo o melhor e a avaliação foi feita de forma bem criteriosa, né? Ok. Mas que bom tu trazer esse relato, para a gente ampliar a discussão, né? Importante que a gente tenha essa dimensão. E isso vão ter mais profundamente aonde? Em neuropsicologia. Com quem? Esse assunto a gente vai, com certeza, abordar sobre as afasias de Broca, que são expressivas, de Wernicke, as receptivas. A gente vai conhecer esses termos. Tá? Ok, então seguindo assim, nós temos basicamente dois tipos de amnésia. Nós temos a amnésia retrógrada, que é a de mais longo prazo, né? E temos a anterógrada, que é a mais próxima, né? A perda de memória para informações aprendidas após o início da amnésia, né? Então, o indivíduo perde a capacidade de reter informações novas. Alguém já viu aquele filme Como se fosse a primeira vez, com a Adam Sandler e a loirinha aquela que é a... Como é que é o nome dela? A loirinha das Panteras, né? Isso. A Cameron Diaz.
Não é. Cameron Diaz fez as Panteras. Não. É uma que faz várias comédias românticas. Fez ET. Não sei, não me lembro o nome dela. Né, eu não sei porque. Drew Barrymore. É um filme bem interessante. Para quem não viu, é um filme que fala sobre amnésia, né? Então, o caso dela no filme é um caso de perda de memória, né, de amnésia anterógrada. Por quê? Porque ela se lembra de tudo que aconteceu antes do acidente. Mas tudo que acontece depois, ela perde quando ela dorme no dia seguinte, entendeu? Então, assim, depois que ela teve o acidente, ela acorda todo dia, vivencia o dia, mas quando ela dorme, ela esquece do dia que ela vivenciou e volta a lembrar sempre de tudo que aconteceu antes do acidente, né? Então, um filme bem interessante, assim, aborda de uma forma leve, carinhosa, divertida sobre a amnésia. Tem até um fulano lá de tal, que eu acho que é Joey 10 segundos, né? Porque ele esquece tudo que acontece depois de 10 segundos, né? Então, ele está toda hora te cumprimentando. Oi, tudo bem? Eu sou o Joey. Né? Passou 10 segundos. Oi, tudo bem? Eu sou o Joey. Porque ele esquece tudo que acontece depois de 10 segundos. Isso é anterógrada. Toda a pessoa esquece o que vivencia após o trauma, né? A incapacidade de reter informações novas. E a amnésia e a amnésia retrógrada é tu perder coisas mais informações antigas. Tu consegue reter informações novas, mas perde conteúdos antigos. E elas são, assim, irreversíveis ou não são? Elas são temporárias? Como que é a instalação dessa amnésia? Depende da natureza. Geralmente, as amnésias anterógradas são mais... são resultantes de processos mais graves, assim, de acidentes mais graves. As retrógradas costumam, muitas vezes, dependendo da origem, né, se é por um trauma um trauma emocional devido a um acidente, né? Bom, daí é reversível. Ou devido a um AVC, que daqui a pouco regride, né? Um AVC hemorrágico que regride, né? Então pode voltar, pode reverter, né? Ou totalmente ou parcialmente. Então é difícil prever também, porque cada organismo reage de uma forma diferente, né? Então eu te respondo de uma forma parcial, né? Não sei, depende muito de caso a caso, mas tem muitas situações onde reverte, né? Ainda mais em situações psicogênicas, né? Devido a condições psiquiátricas, psicológicas, né? Ou por uso de substâncias, né? Uma pessoa que tem uma demência alcoólica e com isso tem perda de memória devido ao uso do álcool. Não sei se eu cheguei a botar amnésia lacunar aqui. Não botei, né? Nós não vamos dizer amnésia lacunar, mas lacunar é de Wernicke-Korsakoff também, né? Causada pelo álcool, né? Que daí a pessoa, por beber muito, ela começa a perder memórias, né? Mas depois, se a pessoa para de beber, a tendência é ela recuperá-las. Até, normalmente, a pessoa recupera totalmente a sua memória após parar de usar a substância, né? O álcool, no caso. Então, cada caso é um caso. Tem situações onde a pessoa recupera, dependendo do porquê desta amnésia, né? Ok? Existem medidas correntes da memória, tá? De vez em quando a gente vai falar sobre esses termos: recordação e reconhecimento, tá? Recordação é quando eu, de forma voluntária, vou lá na minha memória e puxo um conteúdo armazenado, né? Porque eu preciso daquela informação. Reconhecimento é quando eu tenho uma pista mental, né? Eu tenho algo que ativa um processo de associação de memória. É quando eu tenho um estímulo que me ajuda, me facilita, né, na evocação de memórias. Então, recordação eu faço sem pistas. E reconhecimento eu faço com pistas. Uma forma de vocês se lembrarem disso é pensando numa prova
metade dissertativa e metade objetiva. Numa questão dissertativa, eu pergunto, o que é uma memória de curto prazo? Vocês vão ter que ativar a recordação, porque eu não estou dando pista nenhuma, vocês vão ter que lembrar lá e puxar o conceito. Agora, se eu pergunto, o que é amnésia anterógrada? Letra A, é perda das memórias após um acidente, após um trauma ou acidente, né? Perda de informações novas. B, é a perda de memória de longo prazo. C, perda de memória lacunar. D, está relacionado sempre a acidentes e traumas. Enfim, eu estou dando dicas, eu estou dando pistas para facilitar a evocação, né? Daí é reconhecimento, vocês vão reconhecer qual é a resposta correta. Por isso que é mais fácil reconhecer do que recordar. E a gente trabalha muito com esses conceitos quando a gente vai trabalhar reabilitação neuropsicológicas de pessoas que tiveram perdas, né, referente à memória, né? Então a gente trabalha muito com reconhecimento, com recordação, estratégias a este nível. Isso vocês também vão ter em neuropsicologia, estratégias de intervenção. A gente trabalha muito com dinâmicas, atividades lúdicas, né, para facilitar a recordação e reconhecimento. E dependendo... Estratégia para aumentar a memória. Tem também. É treinamento. Ler um livro por semana já é bom. Isso que eu ia dizer, uma coisa que eu admiro muito, e professor tem muito isso, né? Fazer referências, assim, a autores. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que conseguem gravar tanta coisa? É um treinamento, então. É treinamento. Tem um livro, até já aproveitando o ensejo, que ensina técnicas de memorização para treinar a memória, que é do William Douglas, é o nome do autor. Ele é bem conhecido na área dos concurseiros. Ele não é um cara que faz livro para... Ele não fazia inicialmente livro para concurseiros, ele era um estudioso das neurociências, mas daí os estudos dele de como o cérebro aprende, estratégias, né, que facilitam o processo de aprendizado, de memorização, acabaram fazendo sucesso entre os concurseiros. O nome é William Douglas. Deixa eu ver se eu tenho um livro dele aqui para mostrar a mão. É capaz de eu ter. Ou não. Não. Depois, se eu achar, eu tiro uma foto e mando para vocês. Eu acho que não vou ter aqui. Mas eu tenho uns livros dele. William Douglas. Se eu colocar William Douglas, memória, jogar, tu vai ver, vai aparecer um monte de livro, um monte de textos deles. É bem interessante para quem se interessa sobre o assunto. Ele fala muito sobre os mapas mentais, estratégias de aprendizado. É bem interessante. Agora, nós vamos falar sobre esquecimento e falhas na memória. Se lembra quando a gente falou sobre os lapsos atencionais? Agora a gente vai falar sobre os lapsos, né, esquecimentos e falhas de memória. Tá? Quando a gente fala de amnésia, a gente está falando de problemas mais gerais e profundos, né, mais sérios da memória. A gente vai falar de como é que acontecem as falhas mais cotidianas da memória, eu diria. Tá? Ali eu mencionei os principais. Eu não vou entrar em todas as amnésias com vocês, porque o foco aqui principal é entender o processo cognitivo da memória, e não necessariamente ficar falando sobre todos os processos que afetam, porque daí daria uma aula só disso, uma disciplina só disso, né? Então ali eu botei as principais amnésias, e agora a gente vai falar sobre os principais falhas cotidianas da memória, os principais fenômenos que afetam o processo de armazenamento, de evocação. Como é que nós vamos fazer amanhã? Eu ouvi uma coisa aí. Alguém ouviu uma... Parecia aquelas... Os interfones. Sim, sim. Parecia que alguém estava falando no interfone. Não sei Professor, de onde que veio. Tá, diga. Professor, eu não sei se tu já falou, mas a questão da memória, né,
é mais física, então são os mecanismos pelos quais a memória acontece. Eu não sei se nesse processo entraria alguma parte daquilo que a gente retém e é mais seletivo, e daquilo que a gente esquece por algum motivo. Eu não sei se isso também interfere, é a minha pergunta para ti, se essas emoções de guardar ou descartar, elas interferem nesse processo de memorização. Eu não entendi, acho que eu não entendi muito bem a tua colocação, assim, a tua pergunta. Se os processos emocionais, eles interferem ou de alguma forma... naquilo que tu guarda, naquilo que tu esquece. Pode. Um trauma emocional pode gerar uma amnésia, né? E trauma é um evento, um episódio, né? Que te gera uma carga emocional muito elevada, ao qual tu tem dificuldade de lidar naquele momento. E que pode levar a um esquecimento, né? Psicogênico, de forma de proteger um aparelho, a tua mente, né, um aparelho psíquico que não está preparado para lidar com aquele evento traumático naquele momento, né? Então, as emoções podem tanto ajudar no processo de evocação de memórias, como pode, dependendo, atrapalhar. A ansiedade é um processo que envolve atividade emocional. E a ansiedade, ela vai liberar substâncias, né, ativar circuitos neurocognitivos que vão atrapalhar o processo de atenção, de memorização, né, concentração. Então, as nossas emoções podem ser nossas aliadas ou podem ser nossas inimigas nesse processo de memorização, né? Sim, porque eu não estava assim, como eu tive que sair um pouquinho da aula, eu não estava ciente se essa parte tu já tinha falado, como essas emoções interferem na quantidade de coisas que a gente descarta porque não quer lembrar, ou porque dói lembrar, ou porque existe um trauma e aquilo, né, vai para um recôndito da memória que não é acessado nunca. E aí eu fiquei pensando, não sei se tu já tinha falado, bom, se tu já tinha falado, eu tive a necessidade de retomar isso, porque me parece que é mais ou menos isso que acontece, né? Em algumas situações, sim. Né? Sim. Então, a gente vai falar sobre alguns conceitos. Um conceito que eu queria tratar com vocês é das falsas memórias, né, que é muito estudado na psicologia do testemunho, inclusive. Né? As falsas memórias, que são memórias que a gente pensa que são corretas, mas estão distorcidas ou completamente enviesadas. As falsas memórias podem ser tanto endógenas quanto exógenas, ou seja, podem ser espontâneas, né, autossugeridas, ou sugeridas, que vêm de fora. Né? Ou seja, a falsa memória pode ser um processo meu interno que influenciou a minha memorização e enviesou, ou pode ser algo externo que atrapalhou a minha capacidade de conseguir captar as informações do meio e gerou um armazenamento incorreto. Que daí eu interpreto errado aquela experiência e armazeno de uma forma... acabo armazenando de uma forma incorreta. Diga, Daniela. Professor, tem tudo a ver com o dia de hoje, 31 de março. A criação de uma falsa memória sobre a data, que a gente vê recorrentemente sendo colocada. Então, eu, como professora de história, e que pesquisei muito sobre a questão desse período obscuro da nossa história, 64. A gente fica de cabelo em pé, né, quando vê que esse momento, e aí o que acontece? Essa produção de memória, da memória coletiva, ela tem uma falha lá no seu processo, que é a questão que nós somos um dos únicos países latinos da América Latina que fez a anistia sem abrir os nossos arquivos, sem colocar os nossos crimes expostos. Aí o que a gente vê hoje dessa memória coletiva? Uma memória coletiva que selecionou alguns eventos que
trazem trazem uma questão de uma falsa segurança, que quando a gente pensa no período de 64, o que a gente vê que algumas pessoas falam, né? Bom, nós tínhamos isso, tínhamos aquilo, porque nós não pesquisamos a história do nosso país. Então, a gente produz uma memória que não é uma memória baseada no que os dados diriam. Né? Então, eu acho que essa questão da memória que tu traz hoje, e para essa memória que ela é construída, ela é super pertinente. Então... Assim, que eu às vezes me coloco em saia justa, porque assim, ó, eu tenho uma opinião, claro, sobre isso, né? É uma opinião minha, né? Sim. Só que eu não vou dar, assim, eu respeito o movimento de vocês podem opinar, dar as opiniões de vocês, os conceitos de vocês, trazerem, né, as ideologias de vocês, a politização de vocês, porque isso isso é um exercício da cidadania, e cidadania a gente exerce em qualquer lugar, né? Mas eu, como professor aqui, eu vou me conter, não vou ficar atribuindo julgamento, por mais que eu sinta a vontade, porque daqui a pouco assim, até vou pedir a compreensão. Daqui a pouco tem um aluno que gosta de determinado presidente, eu falo algo que possa ser ofensivo para tal aluno. Daqui a pouco eu defendo outro que pode ser ofensivo a tal ideologia. Então aqui eu tento, no máximo jogo de cintura possível, trazer as coisas de forma não ideológica, embora eu entenda que seja um exercício da cidadania, seja uma discussão necessária, mas aqui na aula eu estimulo que vocês façam, vocês podem fazer, vocês podem fazer os exemplos, mas eu, neste momento, eu não posso atribuir valor a isso, né? Então, assim, peço a compreensão, mas digo que sim, se tem não, algum... eu até acho que... Mas eu gosto desse teu movimento, assim, eu sei que tu é uma pessoa bem politizada, né? Tu gosta de trazer essas questões e eu incentivo, né, que tu traga. Só que eu, como professor, não posso dizer, sim, foi um golpe, eu dizer que não foi golpe, né? Não, então eu colocaria de outro jeito, então até não lembrando a data de hoje, mas se tu pensar nas questões assim museológicas, digamos, né, em que existe uma memória produzida sobre determinado povo, essa memória está em destaque ou não, né? Então, daí seria um exemplo, mas eu posso eu posso usar o teu exemplo, Dani. Posso usar teu exemplo, mas sem atribuir julgamento. Vou dizer assim, o exemplo que a Dani está trazendo, colocando, né, 1964, tu está trazendo como um exemplo de falsa memória sugerida, né, onde foi contada a história de uma forma que sugere para as pessoas um erro de avaliação sobre o que ocorreu, né, sobre os eventos que ocorreram durante a ditadura militar, né? Então, assim, só que eu não vou ficar dizendo, tá errado em cobrar, não, porque daí eu vou estar trazendo a minha ideologia para a aula. Eu tenho... Sim, o teu juízo de valor, né? Eu quero que vocês, seja para o conteúdo, seja para vocês, o juízo e o valor vocês vão formar, né? Sim, então, até para o conteúdo. Às vezes eu friso, isso aqui é a minha opinião. Eu até às vezes falo para vocês, é minha opinião, vocês podem concordar. Claro. Podem não concordar e às vezes até devem não concordar e terem exercerem o contraditório, né? Ok, mas que bom que tu trouxe exemplos aí, eu acho que... E é o teu jeito de ser, eu não quero que tu mude teu jeito politizado, contestador, né? Então, ok, eu só não posso dizer... Claro, partido. Eu entendo, eu entendo. Tá bom, obrigada. Então, as falsas memórias podem ser professor, sugeridas... só assim, abrindo uma questão aí, essa falsa informação oferecida pelo ambiente pode ser, por exemplo, alguém que olha uma situação e ela cria uma história na cabeça dela e acredita naquilo, e aquilo se torna para ela uma realidade? Pode ser. Daí é autossugerido, daí é um processo endógeno. Isso pode ser, inclusive, um exemplo de mitomania, uma pessoa que inventa uma história de forma voluntária e acaba, daqui a pouco, acreditando. Os mitomaníacos fazem muito isso, de tanto mentir, acabam acreditando nas mentiras, né? Só que daí a pessoa tem que acreditar. Eu sei que eu estou mentindo, eu criei uma história e reproduzo, bom, daí é outra coisa, daí pode ser síndrome de Munchausen,
A pessoa está mentindo sobre alguma doença para ter um ganho secundário emocional, ou pode ser uma pessoa com desvio de conduta, personalidade antissocial que mente, distorce informações para obter vantagens e ou manipular os outros. Não, aqui a pessoa realmente é ludibriada por si mesma no processo autossugerido. A pessoa realmente acredita naquela memória enviesada. Dá para fazer um diferencial aí dessa colocação. Pode ser, mas a pessoa daí tem que acreditar mesmo na mentira que criou. Né? Ok. E daí para ela já não é nem mentira, para ela é uma verdade, né? Daqui a pouco a pessoa está acreditando, acredita mesmo. Não, eu acho que foi isso que aconteceu. De tanto que repetiu a mentira, acaba realmente acreditando. Né? Ou em processos mais psicogênicos, né? Com alguns transtornos mentais, como transtornos delirantes, onde a pessoa cria uma teoria na cabeça e realmente acredita naquela teoria conspiratória. Né? Mas que é inventado, que é baseado em falsas memórias, não correspondentes com a realidade. Né? Ok? Tá bem puxado hoje, né, pessoal? Eu tô sentindo. Pela carinha de vocês, assim, eu sinto, não conheço, mas conheço, né? Eu já tenho as pessoas que deixam aberto aí, eu já vejo. Algumas pessoas já estão puxando aí um chimarrão com cafeína, que é estimulante, né? Então, vamos lá. Já estamos com falta de memória. Outras pessoas estão coçando a cabeça, né? Estão aqui, assim, né? Então, quero perguntar para vocês, seguimos mais um pouquinho ou vocês preferem deixar para terminar na próxima aula? Eu sei que eu estou jogando bastante. Essa é uma disciplina, as disciplinas que eu estou dando esse semestre, elas, por coincidência, são disciplinas com bastante conceitos, né? Então, mas eu acho que processos cognitivos é que mais tem conceitos. Então, eu quero perguntar para vocês como é que tá, né? Entro em falhas aqui de codificação, onde eu vou falar sobre falhas de atenção, inexatidão, interferência, sugestionabilidade, né? Depois falhas de retenção, falhas de recuperação, ou deixamos essa parte aqui para finalizar na próxima aula. A gente finaliza em uma meia hora e daí nós já entramos na proposta de trabalho para vocês. Como é que fica o nosso cronograma, professor, dentro assim do que tu está avaliando? Vou compartilhar aqui, não. Eu tô com relação com o cronograma, eu tô tranquilo. Vou compartilhar aqui. Ok. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Deixa eu abrir o cronograma para a gente olhar juntos e pensar juntos, tá? Vou abrir aqui. Ó. Aqui, ó. Hoje nós finalizaríamos a memória, tá? Dia 31 de março. E aqui, no dia 7/4, eu faria uma proposta de trabalho, tá? E deixaria o período da aula para vocês já começarem a pesquisa, a trabalhar. Mas eu acredito que a gente pode deixar um tempinho aqui no dia 7 de abril para terminar, finalizar em meia hora, eu passo a proposta de trabalho para vocês e vocês já ocupam o resto da aula produzindo. E daí vocês vão ter uma semana para me entregar este trabalho, tá? Aqui dentro na outra aula... Escrito, não é apresentado esse? É escrito, esse é só escrito, tá? É um trabalho que vai ser bem tranquilo, tá? Para vocês. E daí na aula outra seguinte, no dia 14, daí tem a entrega do trabalho e revisão para a prova, onde eu vou retomar tudo. É uma aula para retomar tudo. Tá? Onde eu vou apontar, eu vou entrar aqui nessa apresentação e vou dizer, ó, isso aqui é mais importante, isso aqui vai cair de tal forma, isso aqui é entendo de tal forma, agora vamos para a sensação e percepção, vai de tal jeito, enfim, né? Eu vou auxiliando, norteando vocês nos estudos de vocês, para facilitar. Tá? Ó, isso aqui, deem um olhar atencioso para isso aqui. Né? Eu vou dando algumas dicas. É uma orientação para o estudo, na verdade. Com revisão, para vocês também fazerem perguntas, tirarem dúvidas, né? Ok? O que vocês acham? A gente deixar uma meia horinha no dia 7 para terminar. E vocês terem um tempo para elaborar
tudo que viram hoje. Tá Eu estou de acordo. Eu concordo. Eu também estou de acordo, prof. Por mim, pode Eu ser também estou também. de acordo, podemos, né, dentro da minha opinião, a gente pode fazer a opção por essa meia hora aí na aula que vem. Ok. Alguém sabe se amanhã tem aula normal? Eu não sei, amanhã eu não dou aula, mas eu posso perguntar. Eu quero saber também. Pergunte ali no grupo da psicologia. Todos estão aqui no grupão da psicologia? Quem trabalha em colégio está de feriadão já. Eu sei que sexta não vai ter. Eu sei que sexta não vai ter. É que eu não sei, eu sei que as confessionais já começam desde amanhã, né? O feriado, as instituições confessionais. Mas quem não é, acho que tem, né? Não sei. Pois é, gente, não sei responder isso agora para vocês. De amanhã. Perguntem lá no grupão da psicologia dos alunos. Né? Tem o grupo grande aquele, né? Da FAMAC, Psicologia FAMAC. Coloquem lá, gente, vai ter aula amanhã, daí rapidamente vão passar essa informação para vocês. Com certeza, rapidamente vocês vão ter essa informação. Tá? Mas agora eu realmente não sei. Não vou dar informação sem saber. Tá bem? E porque se eu mandar no grupo de professores agora ali, talvez demore um tempinho, né? Então, talvez seja pelo mais rápido. cronograma tem aula, né? Ah, tem? Então... então vai ter. Tem aula amanhã no cronograma. Sinto muito. Acabei de pegar aqui. Eu dou aula em outro local amanhã. Nesse outro local vai ter aula, né? Então... Poxa, eu podia ter feito igual as escolas. A gente estava contando os dias do feriado. Pois é. Então tá, gente. Assim, quero desejar uma boa noite para vocês. Né? Um bom feriado, com muita consciência, isolamento social, boas práticas, saúde, vocês estejam chocolate, né? Então... Feliz Páscoa, gente! Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos, se cuidem e nos vemos semana que vem para finalizar. Então tá. Obrigado, colega. Uma boa noite e feliz Páscoa. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.